vamos finalizar o estudo sobre as parábolas de Jesus. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos ler Lucas 14. Lucas 14, do 7 ao 24. Volta um pouquinho aí, Lucas 14. Quem já está comigo diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou e diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois disse Jesus ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor me mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar,
para que a minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém, igreja? Queridos, temos uma parábola semelhante, contada de outra forma também, em Mateus capítulo 22, de 1 a 10, que vamos mencioná-la ao longo desse estudo. Estamos diante de duas parábolas que falam das bodas, da grande ceia, ou do banquete, ou do casamento, a depender das versões e dos textos. Irmãos, nesse evento, que é as bodas ou a grande ceia, se refere à chegada do reino messiânico ou do reino de Cristo Jesus, que no tempo presente é uma prévia da alegre comunhão com Deus, mas num tempo vindouro que se estabelecerá na sua plenitude com a volta de Cristo Jesus e do seu encontro com a noiva, a igreja de Cristo. Interessante dizer que num casamento judeu haviam duas etapas. A primeira etapa era na casa da noiva e a segunda etapa era na casa do noivo. Na primeira etapa, o noivo ia à casa da noiva para buscá-la e fazer os atos cerimoniais. Na segunda etapa, o noivo trazia a noiva para a sua casa e aconteceria ali as festividades. Ou as bodas, chamamos, né? A comemoração, o festejo pelo casamento. O contexto histórico aqui revela que o convite de Deus é lançado à nação de Israel. Contudo, a nação de Israel, na sua maioria, rejeita o convite de Deus. E esse convite é então estendido para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Apocalipse se refere a este grande momento. Apocalipse aponta para a ceia das bodas do Cordeiro, ali no capítulo 19, como sendo o grande evento escatológico, o ápice dos acontecimentos sobre a face da terra. E a partir do versículo 6 ele vai descrever uma visão de como será isso. Ele diz: então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi-lhe permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, irmãos, será um momento de júbilo, de glória nos céus, uma grande ceia digna de um grande rei. E o que é que vai ter nessa festa? Vai ter tudo do bom e do melhor que você possa imaginar. Aquilo que não está no seu entendimento, aquilo que os seus sonhos não conseguiram contemplar, é aquilo que está reservado por Deus para a sua noiva. Quem estará lá?
nessas bodas. Estará, irmãos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Estará lá os anjos, os seres celestiais, os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Estarão lá também os ilustres personagens da Bíblia. Estarão lá a noiva de Cristo Jesus. E a Bíblia diz, João diz que vê milhares de milhares, uma multidão incontável. A festa estará cheia de convidados. A festa estará repleta. Será um momento de júbilo, de alegria. E o melhor de tudo, irmãos, é que essa festa não vai acabar. Essa festa não será apenas uma noite. Essa festa tem início, mas não terá fim. Não será apenas mais uma festa, mais um momento de alegria passageiro. Jesus, ele parece preparar os seus ouvintes para esta parábola da grande ceia. E antes ele conta uma parábola sobre os convidados de uma festa. Jesus fala que ele foi convidado para uma festa. Um fariseu havia convidado Jesus, aparentemente convidou Jesus para observá-lo e para testá-lo no que tange à obediência às leis. E ali naquela festa, Jesus ele começa a traçar algumas lições e ensinamentos. Jesus começa a observar o que acontecia ali naquela festa. E Jesus reparou que os convidados sempre escolhiam os primeiros lugares, os lugares de honra. Então Jesus ele conta a primeira parábola. E ele ensina que quando nós estivermos em um casamento ou formos convidados para um banquete ou para um casamento, ele nos aconselha: não se apresse em ocupar os melhores lugares. Porque se houver um convidado mais importante do que você, de forma constrangedora, você será convidado a se levantar, dar lugar para esse visitante que é mais ilustre do que você, e provavelmente só vai ter para você a última cadeira vaga. Irmãos, isso nos ensina a humildade. Isso nos ensina, irmãos, a não ir com todo gosto, querendo subir a todo custo, querendo ser melhor do que todo mundo. É Deus que nos coloca em grandes posições. É somente Deus que pode nos exaltar. Diante das oportunidades, não usure os primeiros lugares, prefira os últimos lugares. Porque se o Senhor quiser te levar para os primeiros lugares, Ele vai te colocar na posição que Ele deseja. No reino de Deus, só se torna grande quem aprendeu a ser pequeno. Irmãos, no reino de Deus, o serviço é mais importante do que a posição. O Senhor Deus ensina também uma lição para o anfitrião, aquele que convida. Ele diz algo interessante, ele diz para o anfitrião não ser extremamente seletivo nos seus convidados. Ele diz: olha, não convide os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, os ricos, os seus irmãos.
Não convide somente esse tipo de pessoa, porque sabe o que vai acontecer? Se você observar, as pessoas geralmente têm mais condições, elas realizam seus eventos, suas festividades, e sempre convida aquele mesmo grupinho, e fica aquele mesmo grupo, outro daquele grupo, faz uma festa na sua casa e só convida também aquele mesmo grupinho. A palavra de Deus diz que recompensa há nisso, que recompensa espiritual há nisso, se você convidar apenas aqueles que são achegados a você. Essas pessoas certamente nunca abrirão para convidar pessoas desconhecidas. Elas ficarão apenas retribuindo entre si os convites e nada diferente acontece. Mas Jesus ensina algo interessante a esse anfitrião, para que ele convide outras classes de pessoas, coxos, cegos, aleijados, pobres. Ele diz: convida esse tipo de pessoa, porque há recompensa no dia da ressurreição dos justos. Felizes são aqueles que fazem as coisas na terra sem esperar recompensas da terra. Irmãos, Deus, Ele abre as portas do seu reino para todos, sem distinção. Perceba então a preparação de Jesus para a próxima parábola. E ali naquela mesa com Jesus, alguém entendeu a visão. Um dos ouvintes sentado à mesa com Jesus enxergou a glória do reino de Deus. Ele diz: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: bem-aventurados aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus então aproveita essa deixa e conta a próxima parábola, esclarecendo a respeito do banquete no reino de Deus. Ele começa então dizendo que um certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Mateus 22 vai dizer que este homem era um rei e que a festa era o casamento do seu filho. E ele enviou seus servos a chamar os convidados para a festa. Fica claro, irmãos, que a festa é grande e é um evento importante. Naquela época, naquela cultura, eram enviados 2 convites. No primeiro convite se dizia: olha, vai ter uma festa. Você fica aí no aguardo, que vai chegar, quando chegar o momento, virá outro convite avisando que já está tudo pronto, que vocês já podem vir para a festa. Era dessa forma que acontecia. Perceba que diante do primeiro convite já havia uma expectativa quanto à festa, mas os convidados deveriam ficar ligados quanto à hora exata e o início da ceia. Na história de Israel, o primeiro convite de Deus foi feito por intermédio de Moisés, seus profetas. Eles aceitaram esse convite, aceitaram o primeiro convite, mas o segundo convite foi feito por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí os líderes religiosos recusaram esse segundo convite. E esse segundo convite, ele é então ampliado para os gentios, para os pequenos, para os pobres, para os necessitados.
E o Senhor, irmãos, nesses dias continua convidando pessoas para a sua ceia. O Senhor continua ainda a convidar pessoas para a sua ceia. E ir à festa significa entrar no reino de Deus. A hora da ceia é enviado então o segundo convite, onde os servos dizem: venham, porque já está preparado. Os convidados, eles não precisam levar nada, eles não precisam pagar nenhum preço, nenhum valor. Já está tudo preparado pelo Rei. Já está tudo preparado pelo Pai. O banquete já está pronto. O Rei já preparou tudo e essa é a essência de Deus. Ninguém pega Ele despreparado. Ele sempre prepara coisas maravilhosas. O cordeiro já foi dado, seu sacrifício de expiação já foi feito, o Espírito Santo já foi enviado, e pela sua palavra devemos ser instruídos de que este convite já está à nossa disposição. Jesus já subiu ao paraíso para preparar lugar para todos nós. Todos os elementos para acessar a salvação já está, irmãos, ao nosso dispor. Deus apenas diz: venham, tudo já está preparado. Se o Senhor nos chama, é porque tudo já está preparado. Se tudo já está pronto, por que não aceitar e vir agora? Mas, irmãos, os convidados daquela parábola começaram a dar desculpas. Um diz que ia ver o seu campo, outro diz que ia pegar as suas juntas de bois e experimentá-las. Outro disse que casou e que não podia ir. Analisando essas desculpas, a gente percebe claramente que são desculpas que não passam de pretexto. Irmãos, as ocupações da nossa vida, os nossos compromissos profissionais, as nossas responsabilidades familiares, necessidades financeiras, muitas vezes são colocadas à frente das exigências de Deus no seu reino. Será que as nossas desculpas são justificáveis para recusar o convite de Deus a entrar no seu reino? Aqueles homens haviam recebido o convite com antecedência, porque não se planejaram. E o que vamos dizer quando Jesus voltar? Será que Ele vai aceitar as nossas desculpas de que estávamos muito novos para servi-lo? De que estávamos muito ocupados procurando a nossa subsistência? De que estávamos muito ocupados cuidando da nossa família? Será que Jesus vai aceitar esse tipo de desculpa? Percebam, irmãos, que não se tratava de qualquer convite. Era o casamento do filho do rei. Era o evento mais importante da história. Muitos recusaram o convite porque o momento lhe pareceu inconveniente. Quantos resistem ou demoram responder o convite de Deus, porque parecem estar tão envolvidos com coisas que eles julgam ser mais importantes. No entanto, o convite de Deus é a coisa mais importante que você possa receber. Assim como a geração de Noé estava muito ocupada para prestar atenção na mensagem de Noé,
e acabou ficando de fora da arca. E o rei diz: os primeiros convidados não eram dignos, não valorizaram e não priorizaram o convite. E sabe o que o rei faz? Ele amplia o convite. A atitude de recusa dos primeiros convidados causou indignação, causou ira. Mateus ele vai descrever que alguns dos servos do rei foram maltratados e mortos. E este, por sua vez, enviou suas tropas para exterminar os assassinos e incendiar a cidade deles. Provavelmente isso aponta, para a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. E então um novo comando é dado, porque a festa já está preparada e não há mais tempo a perder. Então o rei ele dá um novo comando, diz aos servos que saiam depressa pelas ruas e becos da cidade e traga para lá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E foram chegando essa classe de pessoas e ainda havia vaga, e ele dá um segundo comando para que eles fossem nos caminhos e vielas e procurassem os viajantes, todos que estavam por ali, para que viessem para a festa. Interessante que o contraste, os primeiros convidados certamente eram pessoas de melhores condições. Mas o segundo tipo de convidados, essa parábola deixa claro que eram pessoas que tinham alguma espécie de limitação. Ou eram pobres, tinham limitação financeira. Ou eram pessoas enfermas, aleijados, cegos, coxos. Ou eram pessoas que talvez não fossem convidadas para uma festa. Mas isso não impediu de que eles aceitassem o convite. Irmãos, não existe nada que possa nos impedir de aceitar o convite do Pai. Aqueles menos favorecidos aceitaram o convite. E eu fico a imaginar que honra, o que se passou na cabeça daqueles rejeitados ao receberem um convite tão importante. Fazer parte da mesa do rei, sentar no seu banquete. Não somos dignos de receber o convite, mas ele nos é lançado. E esse privilégio que temos deve ser estendido para toda a humanidade. Irmãos, não vai ficar nenhum lugar que não receberá esse convite. Sabe por quê? Porque quando chegar aquele dia, ninguém vai poder dizer: eu nunca fui convidado. E uma das evidências da volta de Cristo é quando o Evangelho chegar a todos os ouvidos. Muitos certamente recusarão o convite, mas a Bíblia diz que mesmo assim a sala do banquete estará repleta de convidados. Mateus 22, ele vai destacar um fato a mais que Lucas não registra. Ele vai dizer que quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial?
e ele emudeceu. Ou seja, o rei, ao entrar para ver a mesa, viu alguém ali que não estava vestido adequadamente para a ocasião. Irmãos, quando somos convidados para uma festa de casamento, uma das nossas preocupações é com as nossas vestes. Porque não se vai com qualquer roupa para uma festa de casamento. Imagine a festa de casamento do grande rei, uma festa de dimensão tão grande. Não é para você chegar lá de bermuda, de sandália havaiana, de camiseta. E aqui parece que tinha um indivíduo nesses trajes, ou parecidos. Não sei quais eram os trajes dele, mas não eram trajes adequados para uma festa de casamento. Era costume naquela época que os convidados para um casamento recebessem roupas para usarem durante o casamento. E a atitude de você se recusar a vestir os trajes que você recebia, isso soava como um ato de rebeldia ao anfitrião. Isso era uma arrogância, é como se você estivesse recusando o convite. E que vestes são essas que Jesus quer nos mostrar? As vestes nupciais. Elas representam a justiça imputada a nós, necessária para entrar no reino de Deus. E essa justiça é por meio do próprio Cristo Jesus, Ele que nos torna aceitáveis aos olhos de Deus. Cristo é aquele que concede as vestes de justiça. Quando nós olhamos para a condição social dos últimos convidados, nós notamos que seria muito difícil eles terem condições de conseguirem dinheiro para ter vestes apropriadas para um casamento. Eram pobres, aleijados, coxos, cegos, e talvez o próprio tempo para que eles pudessem se preparar para o casamento não fosse suficiente para eles conseguirem as vestes. O que nos confirma que Cristo de fato é aquele que prepara para nós as vestes apropriadas para o seu próprio casamento. O rei providenciou trajes para todos, mas cabe a cada um de nós escolher vestir ou não. Assim, nem todos estão trajados para as bodas do Cordeiro. Ninguém poderá participar das bodas do Cordeiro sem estar nos trajes nupciais. Irmãos, isso nos mostra também que será um dia de surpresas. Teremos basicamente 3 surpresas. A primeira surpresa é você olhar para você e dizer: que bom, eu consegui chegar, eu estou aqui. Outra surpresa vai ser você olhar para alguém que você conhece e dizer: que bom, fulano, que você veio. E a outra surpresa vai ser você perguntar para fulano: cadê a sua esposa? Ela não veio. Ou seja, pessoas que imaginamos que não estarão, estarão. E pessoas que imaginamos que não estarão, estarão.
será também um dia de surpresas. Porque, irmãos, Jesus ele disse algo que nos mostra que muitos estão servindo na mesa de Deus, mas não têm os trajes nupciais. Quando ele diz lá em Mateus 7, 21 a 23, que ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O rei, só ele pode detectar e separar quem é joio e quem é trigo. Porque tem pessoas que acham que estão preparadas, mas não estão. Tem pessoas que estão servindo na mesa, mas não estão nas bodas. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados para a festa. Esse convite vai alcançar a muitos, mas nem todos estarão adequadamente preparados ou atenderão ao convite de Deus. E recusar o convite de Deus é também recusar entrar no seu reino e será automaticamente excluído da festa. Concluindo, irmãos, eu digo para vocês que o dia do casamento está chegando. E o convite continua à nossa disposição. Bem-aventurados aqueles que são convidados, aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Para entrar nessa festa não tem outra forma a não ser aceitando esse convite. E a pergunta é: já aceitou o convite? Se você já aceitou o convite, glória a Deus, vamos nos alegrar, vamos nos preparar com a nossa melhor roupa e esperar o dia da festa. Se você ainda não aceitou, não demore muito, para que você não seja pego de surpresa com o anúncio da volta do noivo. Mas se você insiste em recusar o convite, tudo bem. Mas nunca alguém poderá dizer que não foi convidado para essa festa. Amém? Vamos ficar de pé, orar ao Senhor, agradecendo por essa série de parábolas que estudamos, durante esses meses.